Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando os crimes dessa besta velha de merda e da gentinha de merda que ele fica usando aqui no entorno para vomitar o lixo enquanto comete crime aqui escondidinho no hackeamento e outras bostas mais. E eu vou tentando me livrar desse retardado, dessa gente medíocre, pequena, patética e covarde, só tem dinheiro. Então aí, ó, se divertindo, é um bando de otário medíocre que fica lá parado, hackeando o sistema dos outros, se divertindo, vomitando ódio, ofensa, baixo nível e crime, né? E ninguém faz nada, esses animaizinhos continuam fazendo merda, porque ter dinheiro não resolve essas coisas, né? Quando o sujeito é um bosta, que nem esse velho patético que eu tô aturando, pode ter o dinheiro que for do mundo, vide Elon Musk aí, né? Que tem, enfim, né? Muito mais dinheiro que esse merda e é o bosta que é. Então, quer dizer, o dinheiro não resolve essas coisas, né? Enfim, e aí como é um merda e é um covarde, tá inclusive o idiota do Elon Musk ainda dá a cara, né? Ainda bota o focinho pra falar besteira. Esse merda que eu tô aturando nem isso faz. É um otário velho lá que tá à beira da morte, não aguenta um tapa, tem que ficar pagando retardado pra encher o meu saco aqui, hackeando o sistema pra vomitar, né? O homossexualismo enrustido dele aqui e nada acontece, né? Enfim, eu vou fazendo aqui o que esse idiota não meteu a pata imunda para poluir ainda, que são os vídeos do YouTube. E isso aqui diverte um retardado desse, que é um retardadinho que tá aí, ó, causando problema, estresse, violência aqui na minha vida todo dia, porque é um débil mental e ninguém faz nada. O idiota medíocre retardado vai continuar fazendo merda, né? Enfim, no vídeo de hoje vamos falar mais uma vez sobre o Pablo Marçal, né? A gente falou ontem aí sobre ele, e sobre essa questão de economia da atenção e tal, e aí fiz um resumo da coisa toda, explicando também ali as contradições disso, os problemas da visão econômica que está ligada estritamente a isso, e os dois lados aí da questão da atenção, ou pelo menos ali duas perspectivas, né, e tal, porque certamente tem outras perspectivas que eu poderia estar até trabalhando aqui de forma mais ampla, mas estou aturando esse lixo de merda que está botando a minha vida e eu estou fazendo aqui o impossível, na verdade. Né? 90% se estivesse aturando o que eu estou aturando aqui, não durava 10%. Né? Enfim, bom, e aí eu falei disso tudo, né? E é isso aqui, ó, é perda de tempo todo vídeo, esse animalzinho de merda, isso aqui que ele gera todo vídeo, né? Enfim, e isso aqui diverte um lixo desse, né? Porque é um débil mental que tá lá à beira da morte, né? Ninguém mais, enfim, ninguém mais namora ela, e aí ela quer ficar perturbando e encher o saco dos outros, né? Então, enfim, mas voltando aqui, então falei dessa questão toda aí, né? Da economia da atenção, enfim, de consequências disso, para a questão até cognitiva e tudo mais. E aí, hoje eu estou trazendo esse tema para vocês aí, que é o Pablo Marçal quer que você seja idiota e grotesco exatamente como ele, tá? Vamos pensar um pouquinho nisso aí, nessa questão da estupidez e também na questão do grotesco, né? O quanto que essa gente aí, os bolsonaristas e, enfim, essa figura, o Pablo Marçal e outras semelhantes, são uma manifestação grotesca, curiosa aí de tipo brasileiro, tá? Antes eu deixo aqui com vocês mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, tá aqui do outro lado de cá, que esse bandidinho de merda tá sabotando há um ano aqui, que eu não consigo, já até pagou barangas retardadas aqui da laia dele para poder mandar dinheiro para mim aqui, para fingir que tá ajudando, porque é isso que esse débil mental de merda tá fazendo esses últimos anos aí, né? Tá gastando dinheiro para atrasar minha vida, para manter os crimes dele aqui, para impedir que a justiça né, enfim, o condene pelos crimes sistemáticos que ele está cometendo contra mim nos últimos anos aí, porque é um covardezinho de merda, é isso que esse otário é, tá? E o meu romance tá na editora também, e esse lixo desgraçado, se esse lixo desgraçado não sabotar, ele fica pronto agora em setembro, porque ele já tá com a patinha imunda lá também, poluindo, certo? Eu não convidei esse animal de merda pra minha vida, mas é um débil mental, eu não consigo me livrar dele na justiça, tem que ficar aqui o tempo todo, ó, fazendo isso que eu não estaria fazendo se não fosse esse lixo de merda cometendo crime contra mim todo dia aqui, tá? Então o romance ficando pronto, eu aviso a vocês aqui, certo? Troco aí com o pessoal do canal e com os amigos que sobrarem da sabotagem covarde que esse débil mental de merda tá fazendo na minha vida aí já tem 10 anos, tá? Bom, enfim, pessoal, então ontem eu falei de uma série de coisas, provavelmente não vai dar tempo de falar de tudo aqui, porque é isso, esse lixo fedorento sabota, atrapalha, polui tudo que eu tento fazer aqui, esse animalzinho, o idiota, né, certamente eu pareço com alguém que fez um mal muito grande para esse otário, porque é um idiota que está aí há 10 anos me perturbando, não me esquece de jeito nenhum, né, e enfim...
Mas vamos lá. Então, quer dizer, essa questão de economia da atenção, ela está baseada ali nesse contexto que a gente está discutindo aqui, e obviamente aqui com as ressalvas de prática, eu estou fazendo um vídeo aqui sobre covardia diária desse bandido, então, enfim, né? Daria certamente para poder desenhar melhor a questão se eu não estivesse aturando esse retardado, tá? Mas o fato é que o tal Pablo Marçal tem dito aí que as pessoas são idiotas, né? Que os eleitores são idiotas e tudo mais. E, na verdade, é uma visão que não é tão diferente assim, por exemplo, do Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique já deu entrevista aí dizendo que, porque as pessoas votam muito mais com a emoção do que com a razão, e é assim mesmo que funciona, e etc e tal, né? Então, aí já tem uma certa semelhança, ainda que muito sutil, entre o discurso do Pablo Marçal e até a visão dele, né, sobre o que é o Brasil, sobre o que são as pessoas e sobre o que é o processo eleitoral, com o Fernando Henrique. A diferença é que o Fernando Henrique disfarça, né? Ele disfarça, ele não fala palavrão, ele não grita, é aquela coisa polida de sapatênis e etc e tal, né? Coisa que o Pablo Marçal, Bolsonaro, Paulo Guedes, a gente não tem, porque são essa direita retardatária que acabou de sair aí do esconderijo, ou descobriu, né, que existe a política e começaram a querer, enfim, né, se posicionar em relação a isso. E ao mesmo tempo que eles falam essas bobagens, essas asneiras, né, ao mesmo tempo eles exercitam uma parcela de algo que existe aí na história do Brasil e que não é novo, né, que eu tenho desenvolvido aqui como o complexo de Poodle e tudo mais. Agora fiz um outro vídeo falando sobre isso, e também uma reflexividade negativa que é sistêmica na direita brasileira, tá? E que no mundo que a gente está vivendo hoje aparece sob vários disfarces, né? O disfarce do neoliberalismo individualista, de mercado, né? Que eles usam para poder fingir que não existe país, ou se disfarçar de projeto nacional, defendendo ao mesmo tempo o Estado mínimo e etc e tal. Os globalizoides, digamos assim, né, que são esses aí, os líquidos, né, ou enfim, todo mundo no mesmo barco e etc e tal, que inclusive é um pouco mais aí, esse velho mongolóide que eu estou aturando, ele faz uma misturinha lá bem tosca dessa lógica globaloide com o neoliberalismo, né? Uma coisa bem idiota lá, mas enfim, né? E aí ainda isso ainda misturado com psicanálise, então, putz, fica um negócio assim pateticamente idiota, mas, né, enfim, eu estou tentando me livrar desse retardado, porque eu estou aturando aqui a estupidez desse verme já tem 10 anos aí, né? Mas enfim, de maneira criminosa tem 8 anos, tá? De maneira mais específica aí. De qualquer maneira, isso aí reflete tudo isso que eu tenho ponderado aqui. Sim, tem um outro detalhe, que esse velho fedorento também manifesta, né? Que é uma lógica neoidentitária, né? Um sujeitinho que gosta de tratar o homem no feminino, manda fakezinhos aqui, inacreditavelmente baixo nível, é um lixo, assim, um lixo mesmo, é um idiota que não serve para pano de chão, certo? Mas enfim, porque tu vai limpar tua casa com pano de chão desse, tá arriscado sujar mais, né? Porque só vem bosta junto, entendeu? Então, enfim, de qualquer forma, é isso, né? Um neo-identitário velho e vomitando ódio contra a figura masculina ali, é tudo isso misturado, quer dizer, esses 3 problemas aqui que eu estou ponderando, quer dizer, o problema dos globalizaloides, dos neoliberaloides e dos neo-identitaroides, esse idiota tem os 3, né? É um câncer, assim, sacou? Enfim, e aí, de qualquer maneira, a gente volta aqui à questão, né, do Pablo Marçal, para ponderar aqui, né, que ele começa, o texto aqui do meio, né, que eu inclusive falei dele com vocês no vídeo passado, ele diz aqui que essa questão de economia da atenção, ele tem um know-how, uma expertise e tudo mais, e que o Pablo Marçal compreende essa economia da atenção e a explora eleitoralmente, obrigando todos os seus adversários a descer ao seu nível, né? Aí ele finaliza aqui dizendo que o Pablo Marçal é o que o Carlos Bolsonaro e o André Janones apenas sonharam em ser nesse aspecto. Quer dizer, eu já fiz vídeo aqui comentando a fala do Janones e tem uma série enfim, de questões coerentes no que ele pondera ali, só que ao mesmo tempo, quando eu fiz esse vídeo, eu alertei para um detalhe: a gente não pode ficar só nisso, porque isso aí não só vai descendo o nível do debate, como enfim, né, como acaba
gerando uma lógica rocambólica na qual a bosta banal, de baixo nível, patética, medíocre, vai se autorreproduzindo e acaba virando quase que uma hegemonia, né? Então é preciso tomar cuidado com isso, porque esse tipo de idiota, tipo Pablo Marçal e Bolsonaro e tudo mais, a eles interessa que o discurso fique o tempo todo nesse raso aí, né? Porque aí eles ganham espaço e, ao mesmo tempo, eles conseguem atuar num local para o qual eles não têm nenhuma vocação, né? Isso é um ponto importante também, tá? Coisa que está acontecendo exatamente a mesma coisa aqui comigo em relação a esse velho medíocre, porque é um idiota que não tem a menor cautela com nada, é um débil mental que fica vomitando particularidades dos outros na rua, sem nenhuma... Quer dizer, está cometendo crime há 8 anos e só sustentando o impedimento do contraditório jurídico para continuar fazendo um lixo desse, né? Mas enfim, e aí finaliza aqui dizendo que eles ponderam que não se trata exatamente de atrair essa atenção com idiotices, esse termo soa quase infantil para qualificar o que realmente captura a atenção nas redes, mas, como vou te explicar logo mais, ele faz mais sentido do que parece. A questão é que o que mobiliza a atenção é o negativo, o agressivo, o imoral, o surreal, o indecoroso, tudo aquilo que permeia todas as redes, mas que havia inundado o Twitter de forma irremediável desde que Elon Musk comprou a empresa. Quando eles afirmam aqui que a questão é que o que mobiliza a atenção é o negativo, eles estão referindo, mesmo que de maneira indireta aqui, mesmo que sem um diálogo com a mesma ideia que eu estou ponderando aqui, eles estão falando de um aspecto muito interessante desse grotesco brasileiro, né, que representa aí o Pablo Marçal. Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso aqui então, tá? Vale lembrar aqui, ainda para a gente refletir então, já partir para a reflexão dos livros inclusive, que eu falei de algumas características, né, que comparecem nessa figurinha aí, no Pablo Marçal, no Bolsonaro e outras figuras do tipo. Então, é um imediatista, um defensor do efêmero, né, dessa coisa do instantâneo, porque essa defesa que ele faz da idiotice, né, como uma estratégia, né, isso interessa por quê? Porque isso está em conexão com algo que a gente está vivendo hoje. E eu falei disso no vídeo passado também, quando eu falei da questão da aceleração, né? E aí já vale citar aqui um livro importante aí nesse nível, que é o livro do Byung-Chul Han, né? Tá aqui, Favor Fechar os Olhos, né? Que ele diz aqui. E vale citar 2 trechos dele aqui. Primeiro, na página 29 e 30, né, na verdade, que ele diz: a massa de informação que se acelera sufoca, então, o pensamento. Também o pensamento carece de um silêncio, é preciso poder fechar os olhos. Aqui a gente poderia substituir para poder atacar essa defesa da estupidez aí que o Pablo Marçal faz, que esse velho medíocre que eu estou aturando faz também e tudo mais. A gente poderia substituir dizendo, né, a massa de informação que se acelera sufoca, então, o pensamento. Também o pensamento carece de um pouco de extensão, né, um pouco de exercício crítico e etc e tal, coisa que cada vez mais as pessoas vão fazendo cada vez menos, tá? Então, enfim, e aí nesse caso não seria preciso fechar os olhos, mas é preciso, enfim, né, exercitar esse caráter aí de você entender as diferenças de projeto, debater, etc e tal, além de usar outras estratégias também, como o Janone já ponderou aí e tudo mais, tá? E o segundo aspecto aqui levantado pelo Byung-Chul Han é quando ele diz aqui, né, que o tempo do outro como dádiva não se deixa acelerar. Ele também se furta ao trabalho e ao desempenho, que sempre exige o meu tempo. Isso aqui na 41, tá? A política temporal do neoliberalismo, que é essa que o Pablo Marçal está exercitando, né, desfaz o tempo do outro, pois ele não é eficiente. É por isso que o Pablo Marçal foge das perguntas mais complexas, fica o tempo todo afirmando que ninguém está preocupado com esse negócio de projeto, é uma prepotência misturada com estupidez inacreditável. Ele acha que todo mundo é idiota igual ele, né? E adoraria que fosse, né? Porque aí ele ia ganhar mais dinheiro ainda do que ele já ganha, né? Então, quer dizer, por quê? Porque esse tempo aqui, né, do outro seria o tempo da conversa, do debate, que é um tempo que amplia, que estende e que essa gentalha não tem inteligência para entender, né? E se a gente cai nisso aí, a gente acaba refém, como aconteceu com o Brasil, né? Que foi 4 anos na mão do Bolsonaro, Paulo Guedes, que são figuras muito semelhantes a esse idiota do Pablo Marçal, tá?
Bom, pessoal, então dito isso, tá? Tem outras características aqui também, né, que tem a ver com isso, que é o pragmatismo, que é bem isso, né, que é essa coisa do resultado a curtíssimo prazo, né? Isso também tem a ver com, inclusive, com uma percepção que a gente pode ter sobre a falácia inacreditável dessa ideia de que a mão invisível do mercado resolve tudo, né? O tal do Pablo Marçal está lá, parece que ele tem agora um projeto lá na África, acho que em Angola, que ele, segundo essa lógica aí da mão invisível do mercado, ele foi lá e fez... prometeu fazer 300 casas, só fez 30, né? Então, quer dizer, e meteu o resto do dinheiro no bolso, entendeu? Então, quer dizer, e o país continua na pobreza lá e tudo mais, né? O vilarejo lá no qual ele foi com essa conversinha fiada, né? Isso porque, para além do projeto das casas em si, a retórica dele é essa, né? De melhorar ali, enfim, a vida das pessoas, tirar da miséria e blá, 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 né? Então, pessoal, que mais, né? Vamos lá. E aí tem a questão do grotesco, né? Que eu cheguei aqui numa reflexão sobre o grotesco. Vamos ver aqui o tempo antes, porque é isso, né? Eu perco aqui um tempão por culpa desse bandido e, enfim, tudo atrasa. Aqui tá tudo atrasado na maioria por culpa desse demente, ninguém faz nada, né? Mas, enfim, voltando a essa questão da atenção, tá? Que está, inclusive, mediando aí essa defesa da idiotia, né? Como uma defesa de estratégia de campanha, né? A gente chegou nesse nível, né? Olha só. Tá, que é bem uma lógica ad hoc, né? Mas um ad hoc de baixo nível, né? Que é isso que esse velho medíocre está fazendo contra mim aqui também, né? É um imbecil completo, assim. Se eu contar 1/10 do que esse idiota faz, assim, é um negócio de cair o queixo, entendeu? Mas enfim, tá aqui voltando a questão do Jonathan Crady, tá? Tem um trecho aqui no qual ele fala do Debord, né? E eu não sei nem se eu vou achar o texto aqui de tanto problema que eu estou aqui por culpa desse bandido, mas enfim. Ele fala aqui, né, que ele fala na página 99 que o Foucault deixa claro que essas eram apenas as primeiras experiências, um tanto toscas, de um processo contínuo de aperfeiçoamento e refinamento de tais mecanismos de controle e tudo mais, né? No início do século XX, o sujeito atento é parte de uma internalização dos imperativos disciplinares por meio da qual os indivíduos são responsabilizados de forma mais direta por seu próprio uso eficiente e proveitoso em diversas situações sociais, tá? Então, só para citar, tá aqui o Ordem do Discurso do Foucault, tá? E esse comentário aqui do Jonathan Crady é legal, porque muita gente pensa o Foucault, inclusive a partir da ideia do panóptico e do trabalho lá dele sobre vigiar e punir, que é o mais conhecido, etc e tal, como alguém que está denunciando um sistema de controles evidentes, né? Quando, na verdade, existe uma quantidade gigantesca de material na obra dele, muito maior que isso, né, para poder ajudar a entender os sistemas de controle discursivos, que não são nem um pouco evidentes, e fazem parte de uma lógica de narrativa, que é essa que os bolsominions retardatários, via Olavo de Carvalho, estão aí denunciando que sempre foi uma coisa que está na mão da esquerda. Quer dizer, uma gente inacreditavelmente ingênua, e ler o Foucault faz a gente rir disso, né? Agora, e aí o Jonathan Crady fala uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, ele diz: embora a atenção possa ser situada dentro do relato específico de Foucault sobre a modernização ocidental, também gostaria de associá-la à teorização de Guy Debord sobre a sociedade do espetáculo. Os trabalhos de Debord e de Foucault podem parecer muito distantes, né? Tá aqui o Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord. Já fiz vídeo sobre ele aqui também, né? Podem parecer muito distantes, e os dois, de certo, representavam tipos muito diferentes de pensamento, de crítica e de intervenção política. Um pós-estruturalista, outro situacionista e tal. Porém, o Jonathan Crady pondera aqui uma semelhança. Ele diz: apesar de Foucault rejeitar explicitamente a ideia de espetáculo como relevante para se pensar a sociedade moderna, há pontos de coincidência importantes entre os modelos da sociedade da disciplina e da sociedade do espetáculo. A obra de Debord é frequentemente identificada aos significados mais superficiais do título do livro, dado que desconsideram a parte essencial da caracterização da sociedade do espetáculo. Ou seja, né, ele finaliza aqui dizendo: em vez de enfatizar os efeitos da comunicação de massa e seu imaginário visual, Debord insiste no fato de o espetáculo ser o desenvolvimento da tecnologia da separação. Essa é a consequência inevitável da reestruturação da sociedade sem comunidade feita pelo capitalismo. É óbvio que ele está usando aqui a palavra separação, é preciso dizer
que tipo de separação o Debord está ponderando ali, né? Que, obviamente, que muitas vezes ele trabalha com uma ideia de vida real, né, que é meio ingênua, tá? Mas ele está, na verdade, se a gente lê o Debord de maneira mais cautelosa e, digamos, limpando esses excessos aí, ele está apontando, na verdade, para uma separação da pessoa, da gente, né, do cidadão, da relação direta, não com o acontecimento em si, mas com a reflexão mais ampla das coisas, né? Coisa que fica evidente aí como estratégia, né, na narrativa de um Pablo Marçal, de um Bolsonaro e desse velho medíocre que eu sigo aturando aí, entendeu? Então tá aqui mais uma vez o Jonathan Crary, tá? E por que é interessante essa mescla que ele faz entre o Foucault e o Debord? Porque juntar o Foucault e o Debord, de certa forma, ajudam a entender o quanto que essa defesa da estupidez de baixo nível, né, ela interessa aos mecanismos de controle, aos mecanismos de manutenção das hegemonias discursivas de direita no Brasil e etc e tal, tá? E, bom, né, então isso aí é importante de pensar nesse sentido. E aí, voltando àquela questão dos temas, né, ou seja, do efêmero, do grotesco e tal, uma última citação aqui falando sobre o efêmero, tá aqui no Giri Lipovetsky, ele cita isso aqui na página 71, né, ele fala que, quando ele descreve o efêmero, né, como uma característica do mundo de hoje, ele tem até um livro sobre isso, eu mostrei para vocês ontem aí, ele diz que é um mundo da mudança permanente, da novidade sistemática produzida com a maior acessibilidade possível para o divertimento do maior número possível de pessoas. Maior acessibilidade possível, sabe, uma maneira da gente resumir isso é dizer como é que você torna algo o mais acessível possível, dizendo a linguagem que o mais idiota entende. Se o mais idiota entender, o restante entende também, né? E é por isso que o Pablo Marçal defende a linguagem da estupidez, da idiotia, e fica ali tratando isso como se fosse uma coisa natural, da mesma forma que o Fernando Henrique faz também. Com a diferença de que o Fernando Henrique faz isso de uma forma polida, mas no conteúdo é a mesma bosta, né? É defender que, as pessoas são emoção, isso aí é assim mesmo, entendeu? E é isso aí que vai ser, etc e tal. E aí a gente não avança. A gente não chega nem no iluminismo, porque esses neomedievais estão aí, entendeu? Defendendo esse tipo de estupidez, esse tipo de burrice inacreditável, né? Enfim, e aí vamos para a questão do grotesco, tá? Porque se der tempo aqui eu tento desenvolver essa questão, senão eu tento fazer isso num outro vídeo, porque é todo vídeo isso aqui, 5 minutos perdendo por culpa desse lixo de merda que eu tô aturando esse tempo todo aí. Então tem esse trabalho aqui do Vitor Hugo, tá? Que eu mostrei para vocês aqui, né, no vídeo passado, tá? E a gente pode começar, inclusive, aqui até com o dicionário, né, do Abaiano. Tá aqui, tá o dicionário de filosofia do Nicola Abaiano. E aí ele define aqui o grotesco, tá na página, vamos ver aqui, na página 466. Ele diz o seguinte: é uma espécie cômico distinguida pelos tratadistas modernos, é caracterizado por Santayana como um efeito interessante produzido pela transformação de um tipo ideal que exagere um dos seus elementos ou combine com os de outros tipos, e que exagere um dos elementos, tá? E aí, nesse caso, se considera a sua divergência do tipo natural, preferivelmente a da sua possibilidade interna. Eu lembrei logo do Jim Carrey, né? Porque o Jim Carrey faz muito isso, né? Essa coisa de exagerar nas caretas e tal, uma coisa muito caricata ali e tal, porque ele está buscando o cômico. E é isso, ele diz aqui, né, que é uma espécie de cômico, o grotesco, e o Jim Carrey é um exemplo bem claro disso, né? Aqui no Brasil a gente tem também o Tom Cavalcante, né, e outras figuras que fazem bem isso também. Agora, esse grotesco, e aí tem as outras descrições aqui, no qual ele fala de uma transformação que exagera um dos elementos, e depois é aí que é a segunda definição que eu acho mais interessante para definir esse grotesco que o Bolsonaro que o Pablo Marçal também o Paulo Guedes e tudo mais, tá? Esse grotesco que eles são é a reflexividade negativa do Brasil sem filtro, totalmente sem filtro. E aí, quando ele fala que sua divergência do tipo natural, preferivelmente a da sua possibilidade interna, talvez fosse o caso de substituir aqui para divergência do tipo comum, né? Para poder dizer o seguinte, que na verdade esse grotesco que o Bolsonaro representa, que o Pablo Marçal representa, e tudo que o Paulo Guedes representa também,
fazem parte, né, como eu falei, dessa reflexividade negativa da direita brasileira, sem o filtro que o Fernando Henrique tem, que o Dória tem, que, enfim, né, que o José Serra tem, e que o Michel Temer tem, que essa gente tem, né? E que até essa besta velha que eu estou aturando tem também. Qual é o filtro que ela tem? Ela paga outros para fazer o baixo nível para ela, porque, né, ela não vai fazer isso, porque ela é riquinha, né? Ela se esconde lá para poder jogar, enfim, né, os animaizinhos que ele está pagando aqui para poder fazer o servicinho sujo para ela, né? É essa cabecinha da direita tradicional, tosca, medíocre, neoescravocrata e criminosa, tá? E aí, enfim, mas voltando aqui, então, o Pablo Marçal e o Bolsonaro não tem isso, porque eles são essa leva de retardatários de direita que saiu aí descobriram que existe política e estão vomitando tudo aquilo que essa direita tradicional só vomita pela boca dos Bolsonaros da vida. Porque eles ficam escondidinhos lá e, né, a gente não pode dizer, né, pô, como é que a gente vai dizer isso aí, né, que a gente gosta de que existam idiotas. A gente não pode dizer isso, a gente bota o Pablo Marçal para dizer, pô, né? E a gente continua ganhando com isso. Então isso aí é muito retrato do que é o Brasil aí, do que é a história do Brasil, do que é o Brasil atual e tudo mais, tá? E aí, pessoal, eu fiz uma reflexãozinha rápida aqui, vou tentar trocar com vocês, tá? Vamos ver aqui, né? Então, o Vitor Hugo, nesse livro aqui, tá? Ele diz, né, que a antiguidade, ou seja, a Grécia, né, e tudo mais, as tragédias gregas, eram mais sublime e menos grotesco. Ele fala até que os cômicos daquela época eram exceções e não tinham o peso que tinham os trágicos, digamos, né? E aí, esse trabalho é de 1827, e ele defende aqui uma figura do gênio, que é essa figura do romantismo e tal, que fosse o gênio seria aquela figura que mescla o sublime com o grotesco, né? Para fazer uma lógica de contrastes ali, que seria a grande arte, na visão do Vitor Hugo aqui nesse livro, tá? E aí a gente poderia dizer que hoje, nesse mundo do efêmero, do imediatismo, enfim, da velocidade, da aceleração, da estupidez, né, da defesa da estupidez e enfim, né, de tudo isso aqui que eu tenho, do pragmatismo, etc e tal, a gente está vivendo uma lógica do grotesco sem sublime, né? Tem muito grotesco e pouquíssimo sublime, especialmente nesse discurso aí de massa que a gente está vivendo, tá? E aí eu fiz só que isso tem um aspecto específico aqui no Brasil, que é diferente de outros lugares, cada lugar vai ter o seu desenho, né, e tudo mais. E eu fiz uma anotaçãozinha aqui para finalizar, não vai dar tempo de falar de tudo, né? Eu vou ter que fazer outro vídeo por culpa desse imbecil, mas enfim, finalizo aqui dizendo o seguinte, que no caso do Brasil, né, existe um grotesco sem sublime, mais a reflexividade negativa, que é uma das facetas, uma das formas de dizer o tal complexo de Poodle, ou Double Doodle, enfim, né, que é isso que eu falei aqui outro dia, tá? Ou seja, autodepreciação. E aí, isso demonstra, né, isso explica muito bem o porquê que o sujeito chega ali e defende a estupidez como regra, né? Ele, mais do que até uma postura canalha de querer ganhar com isso, na verdade, ele mesmo está se menosprezando, né? Está dizendo, eu sou um idiota porque tem que ser idiota, entendeu? Quer dizer, porque a maioria é idiota aí, então assim, existe inclusive uma lógica de autodepreciação ali, meio que, né, embaçada pela marra, pela popularidade, pelo dinheiro, né, e tudo mais, tá? E aí, então, quer dizer, esse grotesco sem sublime no Brasil, ele vem junto com a reflexividade negativa, que é o complexo de Double Doodle, que é a negação de Portugal, que é o apego tosco e meio masoquista aos Estados Unidos, né? E aí isso gera o quê? Um grotesco pastelão com violência ressentida, né? Porque a direita brasileira tem uma relação com o Brasil que é muito parecida, tá, com a de uma figura que eu pensei ontem ali, que fosse uma Roberta Close que decidisse manter ali o seu membro, né, sem trocar, falar, ó, eu sou mulher, mas eu quero, entendeu? Isso ela dizendo, né, ó, eu quero manter isso aqui mesmo que eu não goste. É a direita brasileira, né?
eles têm que conviver ali com o Brasil dentro dele que eles odeiam. E aí isso gera essa violência, esse ressentimento, esse grotesco assim, insuperável que cada vez está pior, tá? E obviamente tem mais algumas coisas para falar aqui, tem várias coisas, né, vários temas aqui que eu poderia desenvolver mais, mas eu vou deixar para o próximo vídeo porque esse lixo de merda já ajudou aqui a estragar mais um pouquinho do meu tempo, da minha paz aqui e tudo mais. Beleza, pessoal? Então é isso, eu volto aí amanhã com mais um vídeo pro canal. Enquanto esse lixo bandidinho não destruir, eu vou fazendo aqui, tá? Grande abraço aí, tamo junto. Fui.